capítulo 21 e o capítulo 22, continuando a palestra e bônus horas, com os expositores Henrique e Isa. Então, sejam todos bem-vindos e assim damos início a mais uma noite de estudo. Boa noite. Como o Jean falou, eu vou começar, com o capítulo 21, continuando a palestra. Mas antes de adentrar no capítulo em si, a gente vai fazer recapitular um pouquinho, onde ele estava no último podcast. Eles estavam na casa de Dona Laura, eles estavam tendo uma conversa, primeiramente sobre a neta recém-desencarnada, a chegada da crosta terrestre, as suas limitações, o seu apego ao seu noivo, Continuando a conversa, Dona Laura vai instruir também André Luiz sobre os conceitos de lar, Que o lar é uma conquista do ser, é uma conquista que, à medida que nós evoluímos, nós vamos conquistando esse lar mais saudável, mais harmonioso, mais amoroso, Foi um capítulo também onde teve uma pequena polêmica, onde Dona Laura parece ser um pouco machista, mas foi esclarecido a necessidade, da encarnação, ora como homens, ora como no corpo feminino, para alinharmos, e equilibrarmos tanto a energia masculina e a energia feminina, Nós estamos aqui, nem está acima do outro, Porque o espírito também não tem sexo. Então, nós sabemos que nós vemos para auxiliar uns aos outros. E se nós pararmos para analisar um pouquinho, até agora, o que vem sendo discutido, o que vem sendo abordado no podcast, nós vamos perceber que, mesmo quando as conversas ou os assuntos não estão ligados a André Luiz, diretamente, você percebe que ele se conecta com o momento que André Luiz está vivenciando, como a dificuldade de abandonar o passado, o processo pela passagem do umbral, ele aprendendo sobre o plano espiritual, entendendo, ganhando mais consciência de si. E nós paramos para analisar e traçamos um paralelo conosco. Nós estamos num plano de prova e expiação, e que nós precisamos abandonar a veste de vítima, Nós nos colocamos nessa posição de vítimas, Nós transferimos as nossas responsabilidades para o outro, transferimos a nossa culpa para o outro, para Deus, Eu estou assim porque fulano agiu assim comigo, eu só agi assim porque fulano fez isso, É culpa de Deus, eu não sei o que eu fiz, acho que eu joguei pedra na cruz. Nós sempre colocamos o nosso sofrimento como o maior, Nos colocamos nesse papel de vítima e nós sabemos que nós não somos vítimas, Nós somos filhos de Deus, nós somos co-criadores, em escala menor, mas nós somos artistas principais, nós levamos a nossa vida para onde nós queremos, Nós estamos tomando no comando da nossa embarcação. Então, nós somos responsáveis por nossas escolhas. E nós entendemos que esse processo de transferir a nossa culpa para o outro ainda é resquício do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa maledicência. Nós estamos muito apegados à terra. Nós precisamos entender que nós somos seres individuais e que nós trazemos conosco, nas nossas bagagens, nossas vidas pretéritas, as bagagens, as vivências, as experiências que tivemos. E cada um tem suas vivências, as suas experiências, A gente costuma dizer que está todo mundo no mesmo barco. Eu falo que está todo mundo no mesmo mar, no mesmo oceano, com o mesmo ponto de chegada, que é ser espíritos puros, Mas o caminho que cada um vai fazer até chegar, até essa linha de chegada, o caminho que eles vão percorrer, é de acordo com os esforços, com os esforços, que o espírito emprega nesse processo de evolução para se desprender da matéria, O caminho que cada um vai fazer, uns vão chegar mais rápido, outros mais devagar, mas todos nós chegaremos lá, Nós vivemos cobrando do outro atitudes melhores, atitudes que nem nós temos, Nós cobramos uma constância, uma perfeição que nós não temos e que o outro não tem. O único que tem, que é constante e perfeito, é Deus,
Hoje vivemos numa sociedade que a gente não se permite mais errar. Né? Nós nos cobramos, nos punimos, no auto-sabotando todo o tempo. Né? Nós nos cobramos excessivamente. Né? Nós não nos permitimos mais errar. Mas o erro, ele é necessário. Né? Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele nos educa a todo tempo, seja no plano espiritual, seja no plano terreno. Ele está a nos educar, a nos auxiliar, a nos impulsionar a se realinhar, a nos realinharmos com as suas leis a todo momento. Mesmo naqueles momentos que nós acreditamos que seja de tormentas, de dificuldades, né? Porque quando tudo está bom, muitas vezes nós não ligamos, né? Muitas vezes nem agradecemos aquele momento que estamos passando. Mas à medida que nós começamos a passar pelas tormentas, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas tempestades, elas nos dão a oportunidade de olhar aquele problema por uma outra ótica, né? Analisar, ver situações que nós não vimos até pouco tempo. Então você perceba que a misericórdia, a sabedoria divina nos proporciona a todo momento, né? A todo momento nos educando, nos impulsionando para nos realinharmos com suas leis. E aí podemos ver o André Luiz, né, tanto no momento dele do desencarne, passagem pelo umbral, onde ele vai expurgar as energias mais densas, onde ele vai ganhar um pouco mais de consciência de si, né, do que deixou de fazer, como não aproveitou a sua vivência. E assim a gente traz para nós. Né, se nós queremos um desencarne, como já foi abordado aqui, mais tranquilo, que possamos trabalhar, nos esforçar para termos um desencarne mais tranquilo, né? Uma passagem menor pelo umbral, um menor tempo no estágio de perturbação. Então, que possamos aprender, né? Que possamos nos esforçar para vencer as nossas más tendências. Pode passar, Pedro. Travou? Só um instante, gente. Pronto. Como eu falei, vamos dar agora continuidade ao capítulo 21, continuando a palestra. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse. Sugere-me numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade e o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Rimos-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nesse primeiro parágrafo aqui, a gente já consegue extrair algumas informações importantes e relevantes, né? Quando Dona Laura coloca que ela não está em condições de ensinar, todavia, é sempre fácil informar. E aí, trazendo para nós, será que nós temos a condições de ensinar algo ao outro no momento, neste momento? Dona Laura, a gente pode perceber um espírito um pouco mais esclarecido que André, um pouco mais evoluído. Você percebe a humildade como ela se coloca, ela não se coloca nessa posição de superior, né? Ela tem todo o cuidado, né, de se colocar nessa postura humilde, né? Ela tem um maior estado de consciência, de vivência em fraternidade, da irmandade, e ela nos coloca nessa situação, nos faz questionar, será que nós temos condições de ensinar algo ao outro, como eu comecei falando? Será que nós temos a capacidade de cobrar ao outro alguma coisa? Como ela coloca, informar é muito fácil, é o que eu estou fazendo aqui, eu estou informando, mas eu estou ensinando, porque ensinar, como ela coloca aqui, né, informar é mais fácil, mas ensinar aí fica um pouco mais complicado, um pouco mais profundo, né? Para ensinar algo, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter a vivência disso. Então, como eu estou falando com vocês aqui, eu estou informando. Eu não tenho ainda condições de
ensinar nada a vocês. Né? Nós estamos num plano de prova, de expiação, onde que nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, como Kardec nos coloca, né? É nascer, renascer, quantas vezes forem necessários, até que possamos evoluir, aprender a amarmos, né? Aprender a lei do amor. Então, a gente não tem a capacidade de ensinar. Mas será que nós nos colocamos assim, aqui na vida real, na vida terrena? Será que nós respeitamos as opções, as escolhas do outro? O momento que nós vivemos no nosso país, onde nós não conseguimos conviver com a diferença, né? Nós não conseguimos conviver com aquelas pessoas que pensam e agem de maneira diferente do que a gente. Né? A gente vem perdendo essa capacidade de aceitar o outro como ele é. Né? Nós vemos tendo essa dificuldade de amar ao nosso próximo. Né? E como é que eu vou cobrar do outro? Ensinar algo do outro se eu não tenho comigo? Né? E aí nos traz uma grande questão que é abordada a todo tempo na doutrina espírita, que é a reforma íntima. A gente só dá aquilo que a gente tem. Né? A gente só pode dar aquilo que a gente já tesourou em nossos corações, nas nossas almas. Emmanuel diz que a primeira caridade que nós temos que ter é conosco mesmo. Né? Como é que eu vou amar ao próximo se eu não me amo? Como é que eu vou acolher ao próximo se eu não me acolho? Como é que eu perdoo o próximo se eu não me perdoo? Como eu sou indulgente para com o outro, se eu não sou indulgente para comigo? Eu preciso me alinhar comigo mesmo, eu preciso, né, não me informar, mas vivenciar o Evangelho. E é isso que o nosso amado Mestre Jesus nos convida. Como ele mesmo, na sua vida na Terra, colocou. Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Jesus, ele nos ensinou, porque ele tinha a capacidade, ele tinha a elevação moral, né, para nos ensinar. Mas da mesma maneira que ele tinha essa grandeza moral, ele nunca nos impôs nada, ele nunca nos obrigou a nada. Né? Ele veio para todos, ele não segregou, ele não fez separação, né? Ele não fez distinção de raça, credo, cor, religião, nada. Simplesmente ele amou, ele veio ensinar à humanidade a importância da lei do amor, da vivência em fraternidade, de nos enxergarmos como irmãos, filhos do mesmo Pai. Será que nós conseguimos nos enxergar como irmãos? A gente pode entender que somos, ter um entendimento, né, de ser que somos filhos do mesmo Pai. Mas nos sentimos assim, agimos assim. Então, Jesus, ele é o nosso modelo, né, a nossa bússola, o nosso guia nesse processo. Por isso, se faz importante, antes de olhar para o outro, olhar para a gente. Como é que estão as minhas atitudes? Né? Como é que eu estou me comportando? Né? Nós precisamos entender, como diz Paulo, né, criar o homem novo através do homem velho. Não precisamos matar o homem velho. Né? Eu, Henrique, olhando para trás, eu entendo que eu poderia ter feito escolhas melhores, mas eu tenho que acolher aquele Henrique e entender que aquele Henrique daquela época, né, achou que aquela opção era a melhor. Hoje, Henrique olha para aquela mesma situação e entende que poderia ter agido de maneira diferente, mas eu só agiria de maneira diferente porque eu vivenciei a experiência, né? E como é que eu aprendi a adquirir esse conhecimento? Através das consequências da minha escolha. É isso que me faz pensar de maneira diferente. Né? E nós precisamos entender que nós somos seres individuais. Se eu não erro no que o outro erra, eu erro em outras coisas. E como é que eu gostaria de ser tratado? Né? Precisamos começar a vivenciar, né? A conquistar os ensinamentos do Cristo. Né? A tesourar, né? Acumular os verdadeiros tesouros que se fazem necessários. E nesse mesmo primeiro parágrafo, André Luiz ele vai questionar Dona Laura como se encara o problema da propriedade na colônia. Esta casa, por exemplo, pertence-lhe, e ela lhe sorriu e respondeu, esclareceu, tal como se dá na terra. A propriedade aqui é relativa. Dona Laura podia dizer para André Luiz simplesmente que a propriedade em nosso lar era relativa, mas ela faz questão de frisar a terra, colocar como na terra também, a propriedade é relativa.
Ou seja, nós não somos dono de nada, nós somos usufrutuário. Então, ela tem esse cuidado de nos alertar para nós entendermos que tanto no plano espiritual como no plano material, né, a propriedade ela é relativa, ou seja, nós não somos donos de nada, né? Mas como é que nós vivenciamos nos dias de hoje? Nós nos comportamos dessa maneira, né? Nós vivemos hoje numa sociedade, né, que vive para acumular as riquezas, os bens, né, que passam por cima dos outros, que se consideram-se pais, filhos, mães, irmãos, né, amigos, simplesmente pela ambição, pela gana do poder, do dinheiro, da propriedade, né? Mas quantas vezes nós vimos famílias se destruindo pelo dinheiro, né, em busca dessa propriedade? E nós vivemos uma vida como se nós vivemos aqui como se nunca fôssemos desencarnar. Se o objetivo da nossa vida fosse acumular bem, daqui a gente não saía, né? Isso se dá, como eu já falei outras vezes aqui, pela falta de entendimento que nós somos seres infinitos, né? Eu não sou Henrique, eu estou Henrique, né? Aqui é uma das minhas encarnações, né? Eu estou aqui de passagem, aqui nada me pertence, nem meu corpo me pertence, né? E aqui nós vamos prestar contas do que nos foi dado, muito ou pouco. Quando eu falo muito ou pouco, eu não estou falando só de bens, né, materiais, da riqueza. Estou falando do potencial intelectual, né, moral, de auxílio ao próximo. Quem muito é dado, muito será cobrado. Independente que seja muito ou pouco, nós vamos responder pelos que nos foi emprestado por Cristo, por Deus, né? Nós vamos responder, independente se seja ou financeira, intelectual ou moralmente. O que é que nós fizemos com essas ferramentas que Jesus nos deu, que Deus nos deu? Como é que nós a utilizamos, né? O patrimônio, ele é neutro, a riqueza, ele é neutra. Mas, a partir da maneira que eu emprego, aí eu revelo meu estado de consciência, meu grau de evolução do espírito, mais ou menos avançado. Se eu utilizo aquela riqueza, aquela inteligência, a minha capacidade moral de auxílio ao próximo, de uma maneira para estancar, né, para acalmar, né, diminuir o sofrimento dos nossos irmãos, ou se eu uso a riqueza, a minha inteligência, de maneira errada, de maneira egoística, infligindo, causando sofrimento, ou sou realizando os meus gozos terrenos ou daqueles que estão próximos a mim mesmo, né? Nesse parágrafo, ela deixa bem claro, né, o cuidado que ela tem de colocar, tanto na Terra como no plano espiritual, nós não somos donos de nada, somos apenas usufrutuários, que prestaremos conta ao nosso desencarne, o que fizemos, né, com as ferramentas que nós recebemos. E aí, continuando, né, a dona Laura ela vai responder. O bônus horas, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas como esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa do esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais de um. Então, aqui, ela começa a falar do bônus hora. O bônus hora seria a nossa moeda, se pudéssemos comparar com a moeda terrena. Mas o que é que diferencia o bônus hora da nossa moeda? É que a moeda terrena, ela pode ser ganha sem esforço, né? Ganha sem trabalho, através de herança, né? Através dos nossos jogos de azar. Enquanto que no plano espiritual, o bônus hora só é recebido através do emprego das nossas forças, do nosso trabalho a serviço do nosso lar, né? Da colônia nosso lar. Então, a gente já consegue ver essa primeira diferença. E ela deixa bem claro que ela pertence à governadoria e cada família espiritual pode conquistar apenas um lar. Ou seja, lá, diferente daqui, né, não se acumula bens, né? Nós não herdamos o bem. É o esforço, né? Dona Laura, a causa que ela está, é o esforço do seu marido, Ricardo, né? Que já está encarnado na Terra. Mas isso eu vou abordar um pouquinho mais lá na frente.
Mas a primeira coisa que precisamos entender, né, deixar claro, mais uma vez, a importância da lei de trabalho, de progresso, né? O esforço que aquele espírito imprime, não só no seu crescimento moral, intelectual, mas no crescimento, no auxílio do desenvolvimento da colônia, né? Essa noção de fraternidade, né? De solidariedade. Apresentando 30 mil bônus horas, aquela da informação de 30 mil bônus horas, né? Que o espírito precisaria trabalhar para adquirir esta casa, né? Ela precisa trabalhar 30 mil. 30 mil horas, né? Bônus, precisaria de 30 mil bônus horas para comprar essa casa, para adquirir essa casa. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos tivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo. Preparamos um ninho para o futuro. Aqui nós podemos perceber, né, que o marido dela desencarnou, né, que eles ficaram separados, ele no plano espiritual, ela no plano físico, por 18 anos, né, e que que a casa, né, foi proveniente dos esforços empregados por ele. Aí, como eu falei lá no início, não tem herança, né? No plano espiritual não tem herança, não é que ele deixou a casa para Dona Laura. E aí a gente volta para o papo que a gente teve no capítulo anterior, os laços que ligam os espíritos, em que bases é fomentada essas ligações? Nos interesses mundanos ou no amor verdadeiro? E nós percebemos nessa passagem o que liga a Dona Laura com seu esposo Ricardo são os laços amorosos, os laços, os verdadeiros laços do espírito. Então, não é uma questão de herança, né? Nós temos a família espiritual, né? Que se reúne no plano espiritual. Como foi falado na casa de Dona Laura, você percebe que está Dona Laura, a sua neta recém-desencarnada, né? Suas filhas, Ilísias, duas de suas filhas, Ilísias e Teresa, que ela fala no capítulo anterior, que está para desencarnar, que seria a mãe da neta dela. Então, você perceba que a ligação ela é vinculada ao amor, né? O verdadeiro laço, que é o laço espiritual. Não o laço consanguíneo, como nós estamos acostumados na Terra. Esse que muitas vezes, ao desencarne, ele é desfeito, né? Se não tiver uma ligação verdadeira, uma ligação de amor verdadeiro, um laço espiritual entre aqueles seres, essa relação ela é desfeita naquele momento. Então, ele traz de novo a importância, essa separação da família espiritual e da família consanguínea. Essa primeira, consanguínea, né? Não, muitas vezes não duradoura, que pode se desfazer ao desencarne, e os verdadeiros laços familiares, que é o laço dos espíritos. Essa duradoura que se permanece tanto no plano espiritual como no plano terreno. Né? Esses espíritos se encontram ligados, são espíritos que têm afinidades entre si. Pode passar, bem. Outra coisa, só para não deixar de pontuar, ela fala que o esposo, quando desencarnou, passou por um estado de perturbação extremo, né? Na obra, ela não diz que estado seria esse, mas não seria um estado normal de perturbação, mas um caso extremo. Mas também coloca que Ricardo logo se deu conta, né, da importância de empreender esforços, né? A importância de trabalhar, de se esforçar nesse processo de crescimento, de depuração, né? Ele se dedicou, ele logo entendeu que era necessário trabalhar para a sua evolução, também para a evolução da colônia ao nosso lado. Continuando, quando cheguei, Dona Laura falando, quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça, ainda com filhos tenros, tive de enfrentar serviços rústicos, custas de testemunhos difíceis. Aqui ela coloca, né, que
o esposo, ao seu desencarne, auxiliou, né? Ensinou. E a gente volta lá para o início, onde ela fala informar, a diferença de informar e ensinar, né? Precisamos trazer que Ricardo desencarnou, né? Antes de Dona Laura, e que ele entendeu que precisava empreender esforço para vencer as suas más inclinações, evoluir moral, intelectualmente. Ele começou a tesourar alguns tesouros, né? Que pôde ser transmitido. Tesouros, quando eu falo de conhecimento, que pôde ser transmitido à sua esposa quando desencarnou, né? Ele pôde auxiliar nesse processo. Ela fala da vida difícil que teve na Terra, né, com a morte do seu marido, que ela precisou, através de testemunho difícil, e proporcionou aos seus rebentos, aos seus filhos, os melhores valores educativos que estavam ao seu dispor. Habituou-os, porém, muito cedo ao trabalho árduo. Compreendi depois que a existência laboriosa me livraria das indecisões e angústias do umbral, né? O que ocorre é, nesse momento que ela tem essa vida mais difícil, né? Com o desencarne do esposo, que ela precisa ir ao trabalho para criar os seus filhos, ensinar os seus filhos os valores que ela tem à disposição naquele momento, ela não tem tempo, né, para se iludir com as coisas da vida, as coisas terrenas. Né? Ela passa por momentos dificultosos. Querendo ou não, isso auxilia nesse momento de desencarne, para ela não passar tanto tempo assim no umbral. Como ela coloca, o suor do corpo, ou a preocupação justa, nos campos de atividade honesta, constituem valiosos recursos para elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unidos cada vez mais, cooperando no progresso efetivo de que nos são afins, como ocorre no tempo. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando a nossa felicidade. Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava às contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Né? Aqui é uma passagem até bonita, porque quando você olha, mas na esfera do globo esperava. Ela estava vivendo uma vida, vamos dizer assim, como ela coloca, o céu para ela. Né? Ela estava junto do seu esposo, né? Dos seus filhos, né? Das suas duas filhas de Lísias que se juntaram a eles. Mas esse mundo, né, vamos dizer assim, essa felicidade no plano espiritual, ela precisava fazer os resgates necessários, ela precisava voltar, né, à Terra para se realinhar, fazer os seus processos de aparar as arestas, refazer relações, né, refazer relações, né, de uma nova maneira. Então você percebe que mesmo estando no plano espiritual, nós precisamos voltar ao plano terreno. Ou seja, no plano espiritual nós podemos nos instruir, podemos nos esforçar, adquirir conhecimento intelectual, moral, mas precisamos voltar ao globo, à Terra, para colocar em prática aquilo que aprendemos no plano espiritual, né? Precisamos colocar à prova. Por isso que vivemos no plano de prova e expiações. Nós vemos passar pelas provas e expiar, né, as situações que se fazem necessárias nesse processo de realinhamento, como ela coloca aqui, com a lei divina. Então, você veja a relação do presente com o passado, né, a todo momento. Ela olha para o passado, ela sabe que o que precisa ser resgatado, né, o que precisa ser trabalhado, e que ela entende que, ao regresso dela da Terra, os esforços que ela empreender vai auxiliar para um futuro, né, com maior alinhamento com as leis de Deus, né, maior harmonização com as leis de Deus. Então, você perceba a todo momento a importância, né, de olharmos, de ter o passado como um ponto de aprendizado, né, não de culpa, de nos prendermos, porque a culpa nos aprisiona, né, ela nos prende, mas que possamos olhar com responsabilidade, olhar
entender e aprender com com as situações vividas, com as experiências vivenciadas, para não cometer mais esse erro, né? E trabalhar, porque o trabalho é extremamente necessário a todo momento, no presente, para que ela possa ter um futuro mais alinhado com as leis divinas. Ou seja, que ela possa pagar nessa reencarnação, continuar pagando os débitos que ela adquiriu durante as suas encarnações pregressas, né? Pode continuar, velho. E aí ela continua. Não podemos pagar a terra com bônus horas, e sim com suor honrado, fruto do trabalho. Dada a nossa boa vontade, aclarava-nos a visão, relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Quando ela fala que a lei do ritmo exigia a nossa volta, é justamente esse processo, né? Precisamos entender que nosso lar não é uma colônia de espíritos evoluídos. É uma colônia de espíritos que ainda estão ligados com a Terra. É uma colônia de transição. São lugares onde os espíritos ficam, né? Onde eles se preparam para as novas reencarnações que terão. Então, esse leito ritmo é esse processo. E o que é que influencia esse ritmo de desencarnar, reencarnar? Isso vai estar de acordo com o nível de esclarecimento, nível de consciência de cada espírito, nível evolutivo, né? O nível de evolução espiritual de cada espírito. Ele vai influenciar no tempo, né? De desencarne, quanto tempo para reencarnar, qual o tempo de desencarne, à medida que o espírito vai se esforçando, vai se harmonizando com as leis divinas, né? Vai diminuindo os seus débitos, né? Nos próximos capítulos, eu não vou lembrar o nome do espírito, mas ele é um ser tão evoluído que já vem pagando os seus débitos, que ele só encarna em 700 anos. Né? Eu esqueci o nome dele, mas ele vai aparecer logo nos capítulos seguintes. Né? Então, você perceba a importância de nós trabalharmos, de nós nos esforçarmos. Né? Quanto à lei do trabalho é importante, né? Na lei do progresso, tanto do nosso progresso, como no progresso da Terra, como que vivemos, né? Que está saindo do plano de prova e expiação para um mundo de regeneração. E à medida que nós, que aqui vivemos, entendemos a importância do lei do amor, a lei do amor, a lei do trabalho, nós compreendemos, né, essa lei e aliada ao nosso conhecimento intelectual, ela nos impulsionará, né, a galgarmos acelerar esse processo evolutivo e, consequentemente, né, elevar a Terra para um mundo melhor. Então, você perceba a importância do trabalho e como tudo está interligado, seja no plano espiritual, seja no plano terreno. Deus nos dá a chance de trabalhar e aprender a todo momento. Né? A todo momento ele nos dá essa oportunidade. Cabe a nós, né, nos esforçar, né, compreender as suas leis, buscar nos alinharmos com seus ensinamentos. Né? Pode voltar, Bernie. Você volta para mim, por favor? Valeu. A lei exige, então, nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se referia tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei, interrompendo-a, permita por obséquio uma parte. Perdoe minha curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer-me mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos, não atravessei o rio da morte. A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Dona Laura responde: esperei, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar, edificando. Aqui, quando Dona Laura fala do retorno às vidas pregressas,
acho que André Luiz ele tem esquecido da questão da reencarnação, né? Ele é alertado lá no início, mas parece que ele se surpreende mais uma vez, né? Como ele coloca aqui, não atravessei o rio da morte, né? Ele começa a entender que não é preciso não só fazer o mal, expurgar suas energias, mas ele precisa reparar esse mal, ele precisa refazer relações, ele precisa reconstruir algumas relações, aparar arestas, fazer os seus resgates, né? Passar pelas suas expiações. Então, ele começa a ter esse entendimento, né? Dos laços, como é que eu posso dizer? Que ele entendesse que mesmo estando no plano espiritual, ele ainda estava vinculado às pessoas que estavam no plano físico, né? Que eles precisariam, ou no plano físico ou no plano espiritual, e que no momento oportuno seria dada a oportunidade de reencarne dele com essas pessoas que ele precisava ter esses reajustes, né? Se realinhar, né? Refazer essas relações. E Dona Laura esclarece, ele também questiona se, à medida que ela, ao mesmo tempo que ela desencarnou, ela lembrou, né, das suas experiências pregressas, né, das suas vidas anteriores. Nós precisamos entender, né, que é nos retirado, sim, o véu do esquecimento, mas a espiritualidade, a misericórdia divina, Deus é tão bondoso conosco que nos dá o tempo de nós nos estabilizarmos, né? De nós expurgarmos ainda a energia trazida da costa, nos realinharmos, nos equilibrarmos. E nós sabemos que, se eu não me engano, em A Gênese, no seu primeiro capítulo, Kardec, na parte das revelações, ele deixa muito claro que as revelações dos espíritos superiores com o aval divino, né? É com o aval divino, e só é dado o conhecimento àquele que vai nos auxiliar, né? Que vai nos impulsionar nesse processo de melhora, né? De adiantamento, né? E vai nos auxiliar. Não é nos dado informações que nós não tenhamos a capacidade de entender. É a mesma coisa de pedirmos a uma criança, né, de 5 anos que ela resolva equações matemáticas de um aluno de primeiro e segundo ano. Ela não vai ter essa capacidade. E assim é conosco. Deus só nos dá o conhecimento que nós temos a capacidade, que vai nos auxiliar. Né? Se você parar para analisar, no livro Nosso Lar, ele vai falar da colônia, né, Nosso Lar, porque ela está ligada à crosta, como eu falei anteriormente, a Terra se inspira em Nosso Lar, mas em momento algum você vai ver ele dando informações da colônia, né, por exemplo, que a mãe de André Luiz vive, né? Nós sabemos que ela é um ser mais elevado, que ela vive num plano espiritual mais distante de Nosso Lar, né? Mas ele não dá nenhuma descrição de como seria. E aí a gente para entender. Nosso lar, ela tem as informações que nos auxiliam, né? Que nos dá a oportunidade de trabalhar, de entender, de se esforçar. Mas se ele trouxesse a informação dessa colônia, né? Será que nós entenderíamos? Nós temos a capacidade de entender como seria, por exemplo, a vida numa colônia de espíritos puros? Será que nós temos o conhecimento necessário para entender? Será que nós conseguiríamos entender esse processo? Conseguiríamos entender as informações que nos seria dada pelos espíritos superiores? Então, é dado de acordo com a nossa necessidade. E quando desencarnamos também, nos é dado as lembranças que vão ser necessárias, né? As lembranças que não me causarão nenhum detrimento, que me auxiliarão, né? No meu processo evolutivo. Pode passar. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. E aí, quando nós encarnamos, é nos dado o véu do esquecimento, né?
Imagine na mesma família, você encarna com seu pai ou com sua mãe ou seu irmão, onde você, em outra vida, você tirou a vida de seu pai, por exemplo, e seu pai recorda que você foi o causador da morte dele numa vida pregressa. Isso auxiliaria ou dificultaria esse processo de realinhamento, de resgate, de aparar as arestas, né? Dessa construção de pontes, desse processo desse processo de reparo, né? Nos atrapalharia, do mesmo modo que no plano espiritual, quando descarnamos, que nos é retirado o véu do esquecimento, também nos dadas aquelas informações que são necessárias, que nós realmente precisamos para a nossa evolução, né? É nos ocultado momentaneamente aquilo que vai nos desequilibrar, né? Que vai nos desestabilizar, né? À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo mais estímulo. O espírito mais evoluído, ele tem mais consciência. À medida que evoluímos, o espírito vai tomando mais consciência de si. Ele está mais preparado, né, para ter maiores lembranças das suas vidas. Nós ainda, como espíritos imperfeitos, né, estamos trabalhando para evoluir. Deus tem tanto cuidado, a sua misericórdia é tão grande, que ele nos dá aquilo que nós, como eu posso dizer, que nós suportamos no momento. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências, e se tenta burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio, à loucura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntou André Luiz. Explico-me. Respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame de nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento, recebidos com carinho. Tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção de arquivos, onde todos nós temos anotações particulares. Desculpa, vou esperar passar aqui. Aconselhou os técnicos daquele ministério a ler as nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa no auxílio abrangente o período de 3 séculos. O chefe de serviço das recordações não nos permitiu a leitura das fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outra época. E aqui ela vem só confirmar, vem retificar o que eu falei anteriormente, né? Do cuidado da espiritualidade superior, de não dar informações que aquela pessoa não esteja capaz de suportar. E aqui a gente pode também ver uma questão da diferença, né, no processo. Nós falamos muito, né, do monitor, onde vai ser passado as nossas existências, né? Mas você perceba que com Dona Laura e seu Ricardo, ele teve acesso a algumas anotações por, se eu não me engano, 2 anos, né, onde ele conciliava, né, a leitura dessas memórias, né, e o seu trabalho na colônia Nosso Lar. Mas na frente ele vai falar, ele vai abordar que depois desse período, né, os espíritos que manipulavam, que magnetizavam, auxiliou ele recordar essas lembranças, né? Ele fala que se tornaram senhores de 300 anos, né? Então eles têm vamos dizer assim, a total lembrança desses 300 anos, onde eles podem também compreender, né, as faltas que ainda precisavam reparar, os ajustes que precisavam ser feitos, né, as relações que precisavam também ser refeitas, os auxílios que eles precisavam prestar, né, as expiações, as provas que ainda vinham, né. E aí, continuando, pode passar, Berta. E a André questiona, e bastou a leitura para que sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para o esclarecimento próprio, e como surpresas
indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar nos domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande ainda é o nosso débito para com as organizações do planeta. E onde está o nosso irmão Ricardo? Questionou André Luiz. Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referente ao passado, combinamos novo reencontro nas esferas da crosta. Temos muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias, aguardando apenas a chegada de Teresa para deixá-los juntos aos nossos. Então você perceba que mesmo estando no plano espiritual, se esforçando, trabalhando para o seu crescimento moral e intelectual, nós percebemos, né, através dessa passagem, a necessidade de colocarmos em prova esses conhecimentos, esses esforços que foram feitos no plano espiritual, na vivência aqui da Terra, né? É como se for treino é treino, jogo é jogo, né? Nós nos preparamos, mas é aqui na crosta, né, que colocamos em prova que os conhecimentos realmente adquirimos, né? E realizar o que nós nos comprometemos, né? Que prometemos o contrato reencarnatório, né? De reparar os nossos erros das nossas vidas pregressas, de construir pontes, de reaver relações, né? Então, você perceba que à medida que nós nos esforçamos, né, no plano espiritual, ainda assim temos a necessidade de reencarnar, de voltarmos à cruz, para colocar em prova aquilo, né, que acumulamos no plano espiritual, tanto seja de conhecimento moral e intelectual. Acho que foi o fim desse capítulo. Só complementando, de olhar vago, como se mantivesse estado muito longe, ao lado da filha, ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhes as minhas obrigações no auxílio a partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Agora sim, agora finalizou. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Daí eu vou dar continuidade, né, do estudo, entrando no capítulo 22 do livro. E pelo capítulo anterior, já deu para perceber um pouquinho, né, que Henrique abordou o que é bônus horas. Né, digamos que é o salário na colônia espiritual. Né, e a gente viu também que o marido de Dona Laura, ele conseguiu adquirir uma quantidade de bônus horas, né, suficiente para adquirir uma casa lá no plano. E mesmo depois de reencarnado, o que fala que já reencarnou, a casa ficou para Dona Laura e para os filhos, assim, pela afinidade. Né? Henrique também explicou um pouquinho sobre isso. Mas no início do capítulo, ela define bônus horas no plano espiritual e ela fala que é uma ficha de serviço individual, tá? Que funciona como valor de aquisição, vamos dizer isso. Então, é uma ficha que mostra onde você trabalhou, quantas horas você trabalhou, né? E ela traz aqui no capítulo explicando um pouquinho. E ela fala o seguinte: cada habitante do nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção de bônus horas conseguem certas
prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. Isso é bem importante, né? E interessante da gente saber que ninguém fica sem o básico quando chega lá no plano espiritual. Porém, para ter algo mais, é necessário dar algumas coisas de si, um pouquinho mais de si, né? Então, essa é a mensagem principal do capítulo. E não quer dizer que adquirir apenas coisas, né? Que os bônus horas é adquirir os bens materiais, o básico para você ter lá no plano. Porque o básico, quando você chega lá, você recebe uma alimentação, uma estadia para dormir, né? Mas ela explica que já pensa, em alguns ainda, né, que são apegados à matéria, que pensa o quê? Ah, vou ter uma casa, né, vou adquirir os meus móveis, e etc., a minha comida, e etc. E o principal não é isso. Nós sabemos que não é isso, né? Então, vamos entender um pouquinho mais aí durante o estudo do capítulo. Então, primeiro, ela fala da quantidade de trabalho, né, que tem. Então, lá no plano, são 8 horas diárias, durante 6 dias na semana, e a governadoria permite até 4 horas extra, tá? Então, ou seja, ela diz que tem gente que consegue até 72 horas lá de extra, né, por semana. Mas ela diz também que depende do trabalho ao qual você se dedica, que você pode ter multiplicado esse bônus horas. Então, vai depender da nobreza do trabalho executado. E o que seria essa nobreza do trabalho executado? Né? Essa nobreza seria mais sacrifício pessoal, o maior desprendimento do sentimento, ou seja, maior valor moral despendido ao seu próximo, né? A dedicação, aos estudos e por aí vai. Então, no capítulo anterior, Dona Laura falou também que quando ela dobra a hora extra dela, quando ela recebe uma criança, né, que acaba de desencarnar, não tem onde ficar, e ela recebe essa criança no seu lar. Então, esse valor de mãe, essa aquisição, tem um valor maior do que do que outros serviços que ela faz lá dentro. Então, ela recebe com todo amor, né, com todo carinho da criança, mas para ficar um período com ela, para ela designar e encaminhar essa criança da melhor forma. Ela relata, né, no capítulo, que é a melhor parte que ela gosta do trabalho, de receber essas crianças. E aí, André nos pergunta, mas em relação da natureza de serviço, ou seja, o administrador ganha 8 horas de bônus na sua atividade normal do dia. E o operário transporte vai receber a mesma coisa? Um trabalho não é mais elevado do que o outro. E daí a gente percebe que André Luiz, ele traz muito aqui para o nosso plano físico, né? Que ainda ele está aprendendo e está começando a entender que não é o material o mais importante, né? Mas ele quis comparar com os nossos trabalhos, com os nossos esforços aqui no plano físico, né? Então, os trabalhos, os seus tipos de trabalho ou remuneração é indiferente, né, no plano espiritual. E Dona Laura explica que essa questão de natureza de serviço da Terra é muito complicado. E de fato, porque nós damos valores ao quê? À hierarquia, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu corro atrás, maior vai ser o meu valor de salário. E a gente não deveria pensar apenas nisso, né? E ela explica. E daí ela traz aqui no capítulo um trecho que fala o seguinte: a maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito do serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo,
é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório, né? Então, esse lucro, ela quis trazer que esse lucro, o transitório, esse esforço transitório, é o esforço aqui na Terra, em que o homem está muito apegado ao material, que na verdade só pensa no material, né? A gente não pensa muitas vezes, vou me dedicar porque eu gosto de levar, ter mais atenção, porque eu gosto de me colocar no lugar do outro e ver a importância da dedicação do meu trabalho, do meu esforço. E muitas vezes, aí Dona Laura trouxe, né, que independente do seu ganho, independente do seu cargo, a gente tem que levar amor no nosso dia a dia, né? Seja trabalho lá na casa espírita, da mesma forma que eu atendo com carinho as pessoas, que eu me dedico, que eu me disponibilizo ao ouvi-las, muitas vezes, né? Na palestra, levar o meu conhecimento. Assim eu tenho que ser na minha vida também fora, no material, né? Ouvir o outro, compreender, me colocar no lugar do outro, né? Não é só pensar no material. Aí eu venho hoje, faço o meu trabalho de sempre e ganho o mesmo valor, o meu salário. Para mim é importante isso, né? Mas a gente deve colocar isso em mente, que no dia a dia a gente tem que se colocar no lugar do outro, tem que aprender a amar o outro, a trabalhar com amor. Então, se eu for trabalhar aqui na Terra, né, ela explicou, que se eu for trabalhar mal-humorado, eu vou ganhar a mesma coisa. Se a gente faz menos do que é nos dado, eu vou ganhar a mesma coisa. Então, no fim do dia, isso não vai fazer diferença, que é o que muitos pensam aí no dia a dia. E que você encontra em muitos lugares um atendimento mal, talvez pela pessoa ter um dia ruim, né, não ter se conectado melhor ou se dedicado um pouco melhor. E, independente de onde eu trabalho, seja na cozinha, eu vou cozinhar com amor. Seja no escritório, eu vou atender com amor, seja uma recepção, seja como pedreiro, eu vou pensar no sonho, me dedicar a construir o sonho do outro. Não é apenas trabalho. Então, é dedicação, é empenho, e isso é o mais importante, né? A dedicação do serviço e não do título. Então, do que o serviço tem. A gente bota muito título lá em cima. Só que a dedicação é tão que você chega e você é bem atendido. É maravilhoso. Quem é que não gosta de ser bem atendido? Não é? E chegar a um local, um ambiente, e ser bem recebido, ser bem atendido. Então, da mesma forma que eu recebo, eu devo retribuir ao meu próximo. Tá? E é claro que tem serviços que exigem mais de nós mesmos. Né? Tem serviços que exigem um pouquinho mais de sacrifício pessoal. E aí sim o salário aumenta. Aqui na Terra nós temos isso, né? Quanto mais dedicação, quanto mais exigência de serviço, maior vai ser o meu salário. Então, independente do que você ganhe, que você faça com amor e com dedicação. E essa é a prova diária que a gente tem, né? De amar o nosso próximo. Então, fica aí um avisinho para nós mesmos no nosso dia a dia, quando sair de casa, colocar o pezinho fora da nossa casa e for trabalhar, dentro do nosso trabalho, nos dedicar um pouquinho mais com carinho, sempre pensando no outro. Porque não estamos sendo observados apenas aqui, né, na Terra, e principalmente no plano espiritual. Digamos que nossas bônus horas aqui já conta lá no plano espiritual. Um pouquinho que eu faço aqui é descontado na minha carga lá no plano espiritual. E aí a gente traz um exemplo como Chico Xavier, que dedicou-se, né, a sua vida inteira de levar a caridade ao próximo, fazer a caridade ao próximo, levando amor, sempre com muita dedicação, e nunca por interesse. E quantas vezes ele atendeu pessoas que foram de outras cidades, de outros países, e queriam dar dinheiro, queria pagar de alguma forma, e ele nunca recebeu. Porque para ele, a importância daquele trabalho que ele estava fazendo era levar o auxílio ao próximo, né? O acolhimento ao próximo. E ver o próximo bem, como ele mesmo relatava,
aquilo já era um pagamento. O Chico veio para ajudar o próximo e fez um lindo trabalho. E que possamos aí espelharmos nele, né, no trabalho da caridade, na dedicação do amor ao próximo, sem pensar em receber em troca. E é isso que quebra, né? É isso que faz o homem ficar cada vez mais ambicioso. E eu gosto de trazer sempre os exemplos dos trabalhos que a gente faz, das ações sociais. E quando você sai de casa, por mais que seja um domingo, trabalhar a semana toda, estou cansado, e no domingo você vai, mesmo com aquela força, né? Mas chegando lá, quando você vê o sorriso dos assistidos, quando eles chegam para lhe agradecer, para lhe abraçar, eu acho que só um sorriso ali que você consegue tirar de um, o bem-estar de vê-los é gratificante. Acho que é o melhor pagamento. E a gente acha que vai voltar cansado. Ah, eu fui ali entregar a cesta básica, eu estou cansado, mas pelo contrário, nós somos muito mais beneficiados, né? Porque a gente pega uma carga aí de energia maravilhosa e passa a semana bem, levamos para dentro da nossa casa. Então, essa é a maior dedicação de trabalho, tá? Então, a gente não deve pensar apenas no material. E André Luiz, ele levou muitos questionamentos, porque tem algumas partes em que ele acha que o diploma da terra dele como medicina ia servir para trabalhar lá no plano espiritual. Tanto que tem uma parte do filme que ele fala: ah, mas eu sou médico, não sou enfermeiro, não sou técnico de enfermagem. Mas daí, com o tempo, com o estudo, né, ele vai entendendo que o plano da terra não serve de nada se a gente não for humilde, não tiver amor dentro de si, não se dedicar ao próximo de verdade, como devemos ser. Então, o esforço moral, ele exige um pouquinho de nós. E mesmo que, estando aqui encarnados, precisamos sim conciliar a vida material e espiritual, o material ainda se faz necessário para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência, mas que devemos lembrar que, independente de onde formos trabalhar, de onde formos atuar, que é o amor, a dedicação sempre no seu próprio trabalho. Ah, vou me dedicar um pouquinho mais, vou me esforçar um pouquinho mais, porque eu amo o meu trabalho. Então, esse é o maior pagamento. E não conta apenas lá no plano espiritual. A gente acha que esse pagamento vai contar no plano espiritual. E conta muito. Não adianta eu ir lá trabalhar, fazer caridade, não adianta eu doar uma cesta básica, doar uma roupa, pensando em receber amanhã. A gente tem que fazer para se sentir bem, né? A gente tem que fazer de coração. E a maior caridade é aquela quando a gente sente a alegria do outro, quando a gente vê a alegria do outro e não pensa apenas em doar ou pensar apenas fazer essa caridade. Esse é o maior pagamento, né? Estando no lugar do outro, se doando um pouquinho de amor. E é isso que vai contar. Como eu falei, o material é importante enquanto encarnados. Mas mesmo encarnado, se eu não me dedicar, se eu não praticar o amor ao meu próximo, como entra aí a lei do trabalho, né, que é uma lei divina, e a gente está aqui para trabalhar, e não estamos a passeio. Então não adianta eu estar falando, mas hoje eu faço e amanhã eu vou receber mais, eu vou receber algo melhor. Não adianta. A lei do trabalho é aquela em que a gente se dedica e faz com amor. Qual o melhor exemplo que temos na Terra acima de Jesus? Jesus Cristo foi o maior exemplo de humildade, de caridade, de amor ao próximo. É claro que ele era um ser de luz, um ser elevado, e ele veio com essa missão. Mas devemos pensar também no lado carnal dele, né? Ele veio para a matéria, então ele sentia as mesmas dores que nós sentimos,
né? Ele tinha as mesmas decepções, e quantas vezes ele não foi traído pelos próprios seguidores. Foi um dos seguidores que levou Jesus até a cruz, né? Mas devemos pensar que ele também sentiu a dor da carne. Ele esteve aqui e sentiu a mesma dor que sentimos hoje, as dificuldades de enfrentar, né? Era apedrejado quando não era bem-vindo em uma cidade, já recebeu várias batidas na porta. Ele comia dependendo da caridade do outro, por estar sempre viajando. Então, esse é o maior exemplo e é o único exemplo que devemos seguir. Botar Jesus na nossa frente e seguir sempre com amor, a dedicação que ele teve. Então, que possamos ter essa dedicação também no nosso dia a dia e pensar sempre no melhor, né? Como eu falei, nós não estamos aqui a passeio, né? Então, hoje eu faço mal a alguém, amanhã eu vou receber da mesma forma, a mesma moeda. Então, devemos trabalhar sempre com a dedicação, com o amor, com o esforço pessoal, né? Que é isso que conta. E daí, essa é a maior definição de trabalho lá do plano espiritual. O bônus é só uma forma deles organizarem, né, o esforço de cada um, né, a dedicação de cada um. Mas o principal, na verdade, o principal bônus lá é o ganho da criatura, e não da natureza. Né? Então, é o ganho moral. Porque além de trabalhar, mesmo que seja no meu trabalho aqui na Terra, eu estou trabalhando, trabalho com o público, estou atendendo, e mesmo assim eu tenho que me dedicar, eu tenho que atender com amor, eu tenho que mostrar o meu bom serviço. E uma coisa que eu aprendi e que eu levo para a minha vida, pelo menos profissional, é que nunca saia deixando portas fechadas. A gente deve entrar deixar sempre uma porta aberta, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Talvez eu vá precisar voltar, descer um degrau, né, para me impulsionar melhor. Então, essa é a lei divina, a lei do trabalho, a lei do esforço, e que devemos nos dedicar diariamente, com atenção sempre com o nosso próximo. Até porque eu não consigo me dedicar melhor se eu não conseguir amar o meu próximo, respeitar o meu próximo, pensando sempre no meu próximo. Né? Isso faz também com que eu me ame mais ainda, pela minha dedicação, pelo meu esforço. E é claro que eu vou estar sempre ali, eu vou estar sempre pensando nisso no meu dia a dia. E não é que não apareça as pedrinhas no nosso sapato, que aparecem muito. Mas a gente deve lembrar que são essas pedrinhas no sapato que são nossas provações diárias. Então, essa é a lei do trabalho. É trabalhar diariamente, dando sempre o nosso melhor. E essa foi a lição, né? E aí ela traz a principal lição, que o verdadeiro ganho, que ela traz até aqui um trechinho, que o verdadeiro ganho da criatura e da natureza é da natureza espiritual. Esse é o verdadeiro ganho, né? É o que eu levo para as minhas outras vidas, é o que eu adquiro, o meu conhecimento, o meu valor, a minha moral, é o que eu levo de uma vida para outra. E o material apenas fica. Eu consigo nessa e fico aqui. E quando eu for para outra, minha próxima reencarnação, eu vou ter que batalhar novamente para conseguir novamente. Mas o que eu adquiri nessa vida de moral, de melhoramento pessoal, espiritual, é o que eu vou agregando nas minhas vivências espiritual. Então, Dona Laura concluiu que o principal é a melhoria do próprio indivíduo, né, e não só o interesse do trabalho. E daí, com esse esclarecimento, é que André Luiz, quando ele começa, de verdade, a se dedicar ao trabalho dele, dentro da colônia, ele começa a entender que o amor é o que salva.
né? Essa é a verdadeira caridade, se dedicando com amor ao próximo. E com o tempo ele vai recebendo esse esclarecimento, tirando suas dúvidas e evoluindo cada vez mais. E que possamos levar essa lição aí de hoje para o nosso dia a dia. O que eu sou lá na rua, eu tenho que ser dentro da minha casa. O que eu sou na minha casa, eu tenho que ser também na rua, no trabalho, seja onde for. E são provações diárias que vai nos colocando aí para praticarmos a nossa moral, a nossa evolução, os nossos estudos, como estamos aqui toda segunda-feira, às quartas lá no centro. Então, são esses estudos que eu tenho que levar para o meu dia a dia e colocar em prática, porque não adianta eu estar estudando e não colocar em prática, né? Isso seria muito hipocrisia. E essa é a lição do capítulo 22. Ele só é bem curtinho, só são 3 folhas, e ela fala bem resumidamente para André Luiz sobre a importância do bônus horas, o que é o bônus horas, né? E o que importa é a dedicação do ser e a moral de cada um. E ele finaliza aí. Temos alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, pelo visto não temos pergunta. Henrique quer falar alguma coisa, complementar? Só complementando nesse capítulo, acho que o que ela tenta passar é a diferença, né? Dos valores que nós damos, né? Aos títulos aqui da Terra, né? E no plano espiritual, o que importa é a dedicação, é o esforço que você empreende, né? A sua dedicação. Aqui nós temos essa segregação, né? Aquele que tem um diploma, tem salários mais elevados, né? Nós temos outras pessoas que trabalham com a limpeza, serviços gerais, que ganham menos. No plano espiritual, não importa que serviço que você faz, mas sim a sua dedicação, né? Você não tem essa diferenciação que nós temos aqui, né? Essa disparidade de valores. Na colônia espiritual, se entende que todo serviço ele é necessário e é importante, né? Ele é extremamente necessário. Todos os serviços são necessários no plano espiritual. E tem a mesma Isso. E ela traz até um trechinho também no livro, o que eu não comentei, sobre outras colônias espirituais, né? Que não é apenas o nosso lar que tem o bônus horas dessa forma. O nosso lar, ele tem o bônus horas assim, trabalhando a moral, porque é o que está mais perto da crosta da terra, como você explicou lá no primeiro capítulo, né? Então, os espíritos ainda que estão em evolução e precisam o melhoramento moral. Por isso que o bônus horas é contado com isso, com o esforço individual do ser. Então, quanto mais você se dedica com amor, né, com atenção, quanto mais você se desprende do material, o seu bônus horas lá só vai aumentando, como a Dona Laura também explicou no capítulo, né? E como a gente falou aí, independente do patamar que a gente fala, aqui na Terra, devemos lembrar de fato que tem outras pessoas e que precisamos respeitar todos, independente do meu salário, do quanto eu ganho, que é o mais importante, né? E finalizamos aí o capítulo com essa moral, com essa lição para levarmos para o nosso dia a dia. Alguém quer falar alguma coisa, complementar, questionar? Ou podemos finalizar aqui? Bom, então finalizamos, né? Agradecemos mais uma vez a todos por nos ouvir, por estudar junto conosco. É sempre maravilhoso, né? Então vamos fazer nossa prece final. E semana que vem, na próxima segunda, tem mais 2 capítulos para estudar no mesmo horário, tá? Então, que possamos todos, nesse momento, fechar os nossos olhos para agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui estudando juntos, unidos. Agradecemos ao Mestre Jesus, à Mãe Maria, por sempre nos envolverem muito amor. E todo o pleito espiritual presente que nos auxilia na jornada, nos nossos estudos no dia a dia. E finalizamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós, ó vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus.